Muito bem, tá gravando sim. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês na nossa playlist de lançamento de projéteis. Vamos falar hoje sobre o lançamento horizontal. Mas, se você ainda não é inscrito nesse canal, desce a tela aí um pouquinho, se inscreve no canal rapidinho e volta para o vídeo. E eu aconselho que, se você não assistiu aos vídeos anteriores dessa playlist, que vocês assistam, pois para entender bem o lançamento horizontal, vai ser necessário que vocês entendam tudo que a gente já viu até esse momento. Bom, gente, quando a gente fala de lançamento horizontal, na nossa mente a gente imagina o quê? Eu estou aqui com uma borracha na mão, vou dar um peteleco nessa borracha, essa borracha vai sair de forma horizontal, né? Ela vai sair caminhando de forma horizontal, né? Então, eu tenho aqui em cima de uma mesa, por exemplo, um objeto, né? Aí eu dou um peteleco, a minha imaginação vai fazer o quê? Poxa, ele vai vir assim, né? Por que não? Olha que maravilha, né? Vai vir sempre retinho aqui, né? Mas essa não é a realidade. Faça um experimento. Coloca a borracha em cima da sua mão e dá um peteleco nela. Vocês vão ver que ela vai descendo, né? Ela vai descrevendo uma trajetória curvilínea, né? Uma trajetória parecendo a metade de uma parábola, né? Isso mesmo, ela vai descrever essa trajetória aqui. Isso quer dizer que ela não está indo horizontal? Sim, ela está indo horizontal também. A trajetória dela é uma junção de duas trajetórias. É uma trajetória horizontal e também uma trajetória vertical. Gente, exatamente. A junção de cada posição que ela realmente vai estar, vou fazer a bolinha até de azul aqui, ó, é a junção de uma trajetória vertical e de uma trajetória horizontal, né? Todas as bolinhas, se eu for fazendo, vai ser exatamente isso, ó. A junção de uma trajetória horizontal com uma trajetória vertical. Então, eu tenho dois movimentos dentro de um. Então, sempre que eu for fazer o lançamento horizontal, eu vou ter que ter dois pensamentos. O que está acontecendo na horizontal e o que está acontecendo na vertical. Olha só o desenho mais bem feitinho aqui, ó. Vou pôr para vocês. Tá aqui. Eu, a uma certa altura, fiz com que essa bolinha aqui adquira uma certa velocidade horizontal, tá? Ela adquiriu uma certa velocidade horizontal, que eu vou chamar de V de x. Sempre que eu trabalhar horizontalmente, eu vou usar x. Sempre que eu trabalhar verticalmente, eu vou utilizar y. E na vertical funciona como se fosse uma queda livre. Então, a velocidade inicial de y, ela é nula, ela é zero, né? Porque a bolinha está parada na vertical. A partir do momento que ela começa a ganhar distância com a velocidade de x, ela vai ganhando distância. Aí que ela vai ganhando velocidade na vertical, ó. Conseguem observar isso? Aqui era zero. Aí ela ganhou um pouquinho de velocidade na vertical. Depois aumentou um pouquinho mais. E assim vai indo até o final do movimento. Isso por quê? Porque eu tive um movimento horizontal e eu tive um movimento vertical. Na horizontal, existe ação da gravidade? Não, não existe ação da gravidade. Então, na horizontal, como não tem ação da gravidade, não tem aceleração. Se não tem aceleração, quer dizer que eu estou trabalhando no mu, movimento uniforme, que a velocidade
é constante, ou seja, o meu Vx ele é constante. Já na vertical, eu estou trabalhando um movimento uniformemente variado, porque tem a ação da gravidade aqui. A gravidade está puxando essa bolinha para baixo. Então, ela está ganhando velocidade na vertical. Ela está ganhando uma velocidade v de y, tá? Muito bem. Olha só o que eu trouxe de importante. O movimento na direção horizontal é uniforme e o movimento na direção vertical é uniformemente variado, ou seja, ele é acelerado. É isso que vocês precisam guardar. Vou apagar esse que eu escrevi. Muito bem. Matematizando na horizontal, como é um movimento uniforme e a velocidade é constante, eu só vou ter o quê? A fórmula da velocidade. Em que a minha velocidade é a velocidade que está na horizontal. Quem está na horizontal? Quem está na horizontal é o meu v de x. Então, a minha velocidade é v de x. Não esquece, eu estou olhando na horizontal. Então, vou trabalhar tudo que está na horizontal. O ΔS é o deslocamento. Qual que é o deslocamento na horizontal? É esse deslocamento aqui. Pode ser outra letra? Pode ser outra letra, tá? Eu usei o D porque é o que mais aparece. Mas é só você pensar, poxa, eu estou trabalhando com a horizontal. Então, a velocidade tem que ser horizontal. Pô, a velocidade horizontal é o v de x. Beleza. O deslocamento, estou trabalhando horizontal. O deslocamento horizontal é o D. Ah, beleza, então é o D que eu vou usar. Ah, o deslocamento horizontal é o H, é o G, é o W. Vou usar a letra que está ali. Mas sempre lembrando, horizontal. Então, vou pegar o deslocamento da horizontal. O tempo é o tempo mesmo. Então, a fórmula para mim determinar a velocidade de lançamento, que é o v de x, ela vai ser o deslocamento dividido pelo tempo. Quanto tempo levou para essa bola, para esse projétil ter esse deslocamento? Então, se eu quiser calcular, tá aí muito fácil, né? Muito bem. Agora, vamos olhar na vertical. A vertical, eu tenho ali a aceleração da gravidade. Se eu tenho aceleração da gravidade, eu tenho aceleração. Se eu tenho aceleração, eu estou trabalhando o move, né? E no move, eu tenho 3 fórmulas. A fórmula do espaço, da velocidade e a equação de Torricelli. Muito bem. Então, vamos lá. Vou fazer primeiro a fórmula do espaço. Ó, espaço é igual a espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Pego esse espaço inicial, passo para o outro lado. Vai ficar espaço menos espaço inicial. Espaço menos espaço inicial é o meu ΔS. Velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Estou olhando na vertical. Beleza. ΔS é o meu deslocamento. Qual que é o deslocamento na vertical? É o meu H. Então, no lugar do meu ΔS, vou colocar H. Beleza. Velocidade inicial. É a velocidade inicial na vertical. Vou olhar lá, ó. Na vertical, a minha velocidade inicial é o v de y, não é? Ó, o que está na vertical é o v de y. O v de y inicial, eu vejo que é 0. Então, isso aqui é nulo, vai anular essa parte toda. Aceleração. A aceleração está no mesmo sentido da trajetória. Na vertical, a trajetória está para baixo, né? A bolinha está indo para baixo na vertical. Então, está na mesma direção e sentido da gravidade. Então, a aceleração vai ser a aceleração da gravidade. Então, a fórmula da altura
ficou para mim sendo a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Olha só que legal, é igualzinho ao da queda livre, né? Porque a velocidade inicial que está ali na vertical, que é o v de y, é 0. Então, ficou exatamente o mesmo da queda livre. Então, tá aí. Muito bem, vamos ver a segunda? A segunda é a fórmula da velocidade. A velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Vamos lá, estamos encarando na vertical. Na vertical, qual que é a minha velocidade? Na vertical, a minha velocidade, ó, é o v de y, né? Na vertical, ó, v de y. Então, no lugar da velocidade, vou pôr v de y. A velocidade inicial na vertical, ela é 0. Então, vou colocar aqui 0, vai anular. A aceleração na vertical é a gravidade. Então, tá aqui a aceleração da gravidade. O tempo é o tempo mesmo. Então, a fórmula da velocidade, se eu quiser determinar a velocidade de y, ou seja, a velocidade na vertical, vai ser a gravidade vezes o tempo. Apenas isso. A nossa outra formulazinha é a equação de Torricelli, que é a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. Olhando na vertical, não esquece, olhando na vertical. Na vertical, a velocidade é a velocidade de y. Na vertical, a velocidade inicial é 0. Na vertical, a aceleração é da gravidade. E na vertical, o deslocamento é a altura. Então, a equação de Torricelli ficaria velocidade de y ao quadrado igual a 2 gravidades vezes a altura. Isolando a altura, eu vou ficar com velocidade de y ao quadrado dividido por 2 gravidades. Então, se eu quiser calcular aí a altura, tendo a velocidade de y e a gravidade, eu utilizo essa fórmula aí. Não é muito difícil, né, gente? Não é muito complicado de se entender. Requer só um pouquinho de atenção, tá? Então, se ficou alguma dúvida, se não entendeu alguma coisa, pausa o vídeo, volta lá no início, assiste devagarzinho, vai tomando nota dos pontos mais importantes que vocês acharem antes de vir para os exemplos comigo. Bora lá, então, fazer esses exemplos. Considere uma pedra sendo lançada horizontalmente do alto de um edifício de 125 metros de altura, em um local onde o módulo da aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e tendo alcance horizontal igual a 10 metros. Nessas condições, conclui-se que a velocidade com que a pedra foi lançada em metros por segundo é igual a quanto? Bom, gente, a velocidade que a pedra foi lançada, velocidade de lançamento, é v de x, porque é a velocidade horizontal, é a velocidade que eu dou aquele peteleco na borracha para ela poder sair. É a velocidade horizontal, é o que eu quero. O problema me deu a altura, o problema me deu o alcance horizontal, ou seja, ele me deu o D. Me deu a gravidade também, que é 10. Bom, para mim calcular o v de x, ou seja, a velocidade horizontal, eu sei que é distância, o alcance, né, dividido pelo tempo. Porém, eu tenho o alcance, eu quero a velocidade, mas não tenho o tempo. Mas o problema me deu a altura, ou seja, me deu a dimensão vertical. A altura na vertical, eu posso calcular pela gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Né? A altura 125. Gravidade 10.
O tempo é o que eu quero descobrir, dividido por 2. Esse 2 e esse 10 eu simplifico, fica só 5. O 5 que estava multiplicando, passo para lá dividindo. Então, t ao quadrado é igual a 125 dividido para 5. T ao quadrado é igual a 25. Tirando a raiz, t é igual a 5 segundos. Muito bem. Eu tendo agora o tempo, eu consigo determinar a velocidade. Ó. Velocidade de x vai ser igual ao alcance horizontal, que é 10, dividido pelo tempo, que é 5. Então, a velocidade de x vai ser 10 para 5, 2 metros por segundo. Tá aí a resposta, só isso. Se ficar alguma dúvida, pausa o vídeo, volta, assiste com mais atenção, tenta resolver sozinho e bora comigo para o próximo exemplo. Uma esfera de 0,5 kg rola sem atrito sobre uma superfície de uma mesa plana a uma velocidade de 2,0 metros por segundo. Sabendo que a altura dessa mesa é 0,8 metros, determine o alcance dessa bola. Muito bem, gente. Olha só. A massa da bola é só para confundir. A velocidade que ela está rolando na mesa é a minha velocidade horizontal. E tudo que é horizontal é x. Então, velocidade de x é 2 metros por segundo. Ele me deu também a altura da mesa. A altura, o h, 0,8. Beleza. Ele quer o quanto a bola andou horizontalmente. Ele quer o d. Para mim determinar o alcance, é d igual a velocidade de x vezes a variação de tempo. Eu só dei uma mexida, né? É a mesma fórmula. Eu só peguei o ΔT que estava dividindo o d e passei para o outro lado multiplicando a velocidade de x. Beleza? Beleza. Eu tenho a velocidade de x, mas não tenho tempo. Mas eu consigo determinar o tempo. Vou usar a fórmula da altura, porque ele me deu a altura. A altura que é gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. A gravidade é 10, né? Então, eu vou ficar com a altura 0,8 igual a 10 vezes o tempo, que é o que eu quero descobrir, dividido por 2. Cortei esse 2 com esse 10, ficou só 5. Passo o 5 para o outro lado dividindo. T ao quadrado vai ser igual a 0,8 dividido para 5. 0,8 dividido para 5 vai dar 0,16. Então, tirando a raiz, t vai ser igual a raiz de 0,16. T é igual a 0,4 segundos. Muito bem, agora que eu tenho o tempo, eu consigo determinar o alcance horizontal da bola, né? Então, o alcance vai ser igual à velocidade, que é 2, vezes o tempo, que é 0,4. Então, o alcance vai ser 0,8 metros. Tá aí, simples assim. Vamos agora para o nosso penúltimo exemplo? Vamos lá. É um exemplo teórico, olha só. Considere as afirmativas seguintes acerca do movimento de lançamento horizontal. Para isso, desconsidere a ação da força de resistência do ar. Primeiro aí, o tempo de queda de objeto lançado horizontalmente é proporcional à raiz quadrada da altura da queda? Bom, vamos analisar. Olha só. A altura da queda, ela é a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido para 2. Eu sei que a altura é proporcional à gravidade e a altura também é proporcional ao tempo ao quadrado. É verdade? A altura é proporcional ao tempo ao quadrado. Se eu tirar a raiz dos dois lados, eu vou ficar que a raiz da altura é proporcional ao tempo. Opa! O tempo de queda do objeto é proporcional à raiz quadrada da altura. Então, a 1 está correta, né? A 2. O tempo de queda no lançamento horizontal depende da massa do corpo. Opa, não, né?
Nada em lançamento depende da massa do corpo. Seja oblíquo, seja lançamento horizontal, seja vertical, seja queda livre, nada no lançamento depende da massa do corpo. 3. O tempo de queda de um corpo que se move em lançamento horizontal depende da velocidade horizontal do corpo. Não, né, gente? Está incorreta essa também. 4. Na direção vertical, o movimento de um objeto lançado horizontalmente é uniformemente acelerado? Sim, né? Aceleração da gravidade. Então, 1 e 4, letra B. Muito bem. Vamos para o nosso último exemplo. A respeito do lançamento horizontal que ocorre livre de forças dissipativas, assinale a alternativa correta. O alcance do projétil lançado horizontalmente depende da massa... Não depende da massa do corpo, não, né? Já falamos isso. A energia mecânica do objeto lançado horizontalmente aumenta a cada instante? Não, a energia mecânica ela é conservativa. Conforme a energia potencial vai diminuindo, a energia cinética vai aumentando, vai ganhando movimento, né? Então ela é conservativa, uma substitui a outra, tá? Não há perda. O tempo de queda de um objeto lançado horizontalmente não depende da altura do ponto do lançamento em relação ao chão? Ué, gente, olha só. A altura é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Depende da altura? O tempo? Sim, o tempo é diretamente proporcional à altura, à raiz quadrada da altura, né? Então a C está errada. No lançamento horizontal, o movimento que ocorre na direção vertical é uniformemente retardado? Não, a direção e sentido da velocidade e a direção e sentido da gravidade são iguais, então o movimento não é retardado, o movimento é acelerado. Nesse tipo de lançamento, a força-peso é sempre perpendicular ao deslocamento horizontal e, por isso, não realiza trabalho nessa direção? Exatamente, é isso aí. Letra E é a correta. Muito bem. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Assista a esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui. E compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!